O Bolsonaro queria acabar com a OAB porque os filhos não passam na prova. Queria acabar com a indústria da Zona Franca de Manaus porque descobriu os vibradores do Carluxo. Agora ele quer acabar com o Facebook, não porque o Facebook é uma ameaça à democracia, porque ele foi eleito por causa do Facebook, mas porque o Facebook... Com as fake news que ele criava. É, exatamente. Mas agora que o Facebook começa a se tornar um obstáculo para ele mesmo. Você sabe o que é o mais interessante? É que essas pessoas, elas percebem como que as armas que eles usaram no passado podem ser utilizadas pelos inimigos deles e eles começam a bloquear. Uma coisa interessante. O Trump, ele queria bloquear a Huawei dentro dos Estados Unidos, alegando possibilidade de espionagem. Mas eles usam os equipamentos americanos para espionar o mundo há muito tempo. Ou seja, agora que a China chegou no mesmo nível, eles querem bloquear. Da mesma forma, o Bolsonaro utilizou o Facebook, utilizou o fake news para fazer toda essa bagunça que aconteceu hoje dentro do Brasil. Agora que começa a desequilibrar um pouco, ele começa a perder o controle da situação, ou seja, digamos que antes o Facebook estava totalmente dele, agora que o Facebook não é totalmente dele mais, ele quer bloquear o Facebook no Brasil. E eu queria dizer para vocês que se nós tivéssemos em 2013 se a gente tivesse tido uma regulamentação do Facebook, hoje o Brasil já teria passado a China. Quem acabou com o Brasil, obviamente, foi a Operação Lava Jato, foi todos esses protestos de rua, mas isso só aconteceu por causa das organizações em redes sociais. Isso aconteceu porque Lulinha é dono da Friboi, da Ferrari de Ouro, da Oi. O fake news que aconteceu no Facebook, ele acabou com o Brasil. Eu tenho trabalhos acadêmicos a respeito disso, inclusive dia 27 eu vou participar de uma conferência internacional que está acontecendo, vou participar à distância, né, porque está tudo acontecendo à distância, numa conferência internacional que está acontecendo na China a respeito do mundo pós-pandemia, e eu vou falar exatamente sobre esse tema, eu vou falar como mestrando em Direito Internacional e eu vou falar sobre esse tema, regulação das redes sociais, porque a China não permite que o fake news dos Estados Unidos contamine o povo chinês. O detalhe é quando a gente parte para uma lógica kantiana, é que o Bolsonaro ele só percebe que uma coisa é prejudicial à nação quando toca no lombo dele. Por exemplo, direitos ambientais são prejudiciais à nação porque ele tomou uma multa. Ele quer acabar com a OAB porque os filhos não passam. Ele quer acabar com a Zona Franca de Manaus por causa do vibrador do Carluxo. Agora ele quer acabar com o Facebook porque ele foi bloqueado. Não porque o Facebook significa uma possibilidade dos Estados Unidos em controlarem o Brasil através de algoritmos, mas não, é porque ele foi bloqueado. A coisa de tributar o Facebook, até controlar, eu digo mais, a gente só conseguiria ser um país soberano se a gente fechasse de vez como a China fez e criasse os nossos veículos. Como que a China faz? Ela não deixa o YouTube funcionar na China, ela tem um veículo da China. Ela não deixa o Facebook funcionar na China, ela tem um substituto na China. Assim para Twitter, assim para tudo. Isso é uma coisa fantástica sob o ponto de vista de que o idiota existe, ele está entre nós, enquanto tiver imbecil vai ter uma besta para falar, por exemplo, que a Covid-19 não existe. Mas o problema todo é o motivo. Enquanto a China fez isso para proteger seu povo desse ocidente que traz o fake news, fez a Primavera Árabe, destruiu o governo no Brasil, destruiu vários países usando redes sociais e ainda conseguiu fazer o povo inglês acreditar realmente que seria invadido pela Turquia e votar para sair da União Europeia, o Bolsonaro faz isso porque ele foi bloqueado. Essa é a parte absurda da história. Bloquear o Facebook não é nada absurdo. Bloquear o Facebook é uma coisa minimamente nacionalista, porque quem destruiu a democracia dentro do Brasil foi a organização de ideologias em redes sociais. É uma coisa... O Facebook não é do Zuckerberg. O Facebook é uma máquina da CIA e coloca o Zuckerberg na frente para parecer que ele é dono do Facebook. Mas não, isso é uma máquina de dominação dos Estados Unidos. Assim como se a gente estiver utilizando o VK, a gente vai estar usando uma máquina de dominação de um outro governo. Se a gente estiver usando um chinês, vai ser a mesma coisa.
Ou seja, se não tivermos o nosso, mas a gente não tem nem soberania nas telecomunicações, as empresas de telecomunicações no Brasil são privadas, ou seja, nós não temos mais nada, Brasil não existe, Bolsonaro não pode tributar, não pode fazer mais nada. Porque se ele quiser fazer de um jeito, a coisa desacontece do outro. Mas a proposta dele é interessante, o motivo que é um motivo muito bizarro. E Deixa eu agradecer aqui. O mais engraçado é quando a pessoa fala de democracia, ela só fala quando toca ela, né? Porque quando era pra todo mundo, a democracia não é respeitada. Toda direita é assim.